Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Podem se assentar. Tudo bem com vocês? Mais um dia, né? Terceiro estudo sobre oração. Nós falamos sobre um despertar para oração, sobre o que pedir, falamos sobre sabedoria. E hoje o que Deus colocou no meu coração é a oração do Pai Nosso. Todo mundo conhece, todo mundo sabe de cor. Não sei se vocês já repararam, mas a oração do Pai Nosso, ela tem 6 petições. 3 que falam sobre as qualidades de Deus, as preeminências, coisas notáveis, e 3 das necessidades humanas. E aí a gente só vai conversar um pouquinho sobre isso. Sabe, talvez eu não apresente nada de novo, nada que você não saiba, mas, como dizia o saudoso pastor Carlinhos, ele falava, nunca é demais enfatizar o óbvio, né? Até coloquei uma frase semelhante no meu status, que às vezes a gente esquece na correria. E aí, então, o tema, a oração do Pai Nosso, coloquei essa frase de Billy Graham, não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Às vezes a gente se preocupa tanto com a postura do corpo, quando a gente está aqui em cima a gente preocupa. Não fica com a mão no bolso, Rafa, não fica batendo o pé. Por quê? Porque a gente se preocupa com a postura e ela é importante quando você tem alguma mensagem a transmitir. Só que quando estamos diante de Deus, o que importa é o nosso coração. Então, que nós possamos entender que o que está dentro do nosso coração é o que importa. E a gente tem que entender que a oração, ela não é um objeto para a gente chamar a atenção de Deus. Às vezes a gente pensa que, nossa, eu preciso orar, né, falar com Deus, preciso exaltá-lo, glorificá-lo. Ok, precisamos, mas não que Deus necessite disso. Na verdade, é nós que precisamos, sabe? E o que eu acho legal da oração do Pai Nosso é que antes, né, de começar de fato a oração do Pai Nosso, ele dá algumas orientações sobre entrar no quarto, não ser como os hipócritas. Daí eu fiquei pensando, né, pensando em obviedade. Quando a gente lê esse trecho antes do Pai Nosso, parece muito óbvio. Só que eu sempre penso o seguinte, se não fosse importante, Jesus não citaria. Sabe, então, eu acho que tudo que começa antes aqui do Pai Nosso, que nós não vamos ler hoje, depois vocês leem em casa, se vocês não lembram, é para nos lembrar, para que isso fique vivo no nosso coração, porque na correria do dia a dia, nas ocupações nossas, a gente esquece. E uma coisa que a oração Jesus nos ensina, e em várias passagens fala sobre isso, é a questão do se retirar. E às vezes a gente não se retira, né? Foi falado aqui na primeira oportunidade sobre a importância do quarto da oração, que não é o quarto, é a privacidade. Você pode ter privacidade aonde você quiser, até num avental. E às vezes a gente não dá importância devida para isso. Então, quando a gente for fazer a oração do Pai Nosso, que a gente pode, sabe, ter certeza de que o que nós vamos pedir, do que nós vamos falar, de fato é o que está no nosso coração. Amém? Então, irmãos, vamos lá para o slide 2. Vocês já pegaram o meu jeito, né? Eu peço para mudar. Mateus 6, tá? Eu peguei o trecho de Mateus. E aí, só a parte do Pai Nosso mesmo, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês leem do 1 ao 8, vocês vão ver essa obviedade que às vezes a gente lê e parece tão óbvio, mas por que Jesus falaria isso? Se não fosse importante, ele não falaria. Mateus 6, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa versão é a versão NVI, né? Quando a gente fala em todo mundo, fala um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, né? Então, irmão, pode ir para o slide 4. O que nós temos aqui, ó? As três preeminências de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome? Sabe, quando fala Deus, se eu falar agora, imagine Deus, qual a primeira coisa que você pensa? Você pensa na sua majestade, na sua glória, no seu poder, naquele Deus todo-poderoso que tudo faz, que tudo vê? Você viu certinho, porque Ele de fato é tudo isso. Só que quando começa Pai Nosso, Ele está trazendo isso para pessoalidade, que nós esquecemos. Ele está nos lembrando que Deus é Pai. Pai. Ele não é aquele, sabe, como passa em filme, aquele barbudo, aquele senhor. Não, Ele é o nosso Pai. Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Ele já é santo, como eu posso santificá-lo mais? Na verdade, o que eu entendo disso é que eu preciso fazê-lo conhecido através da minha vida como majestoso e glorioso. Pai, que o seu nome, através de mim, seja glorificado e exaltado para a tua honra e para a tua glória. Não é que Deus precisa ser mais santo, Ele já é. Não é que Deus é carente, Ele já é santo. Quem não é, nós. Quem é falho, nós. O pecado habita em nós. E o curioso, se é que pode dizer assim, é Jesus que está ensinando isso. Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus que habitou entre nós e que não pecou, o segundo Adão, que diferente do primeiro pecou. Então, pensem nisso, que é o Deus Filho nos trazendo a pessoalidade de Deus. Que gostoso que é saber que Deus é nosso Pai. Sabe, irmãos, essa ideia de Deus Todo-Poderoso, isso é, mas quando você começa a ter a consciência, você começa a enraizar isso, que Deus é nosso Pai, as coisas começam a ficar diferentes. Que coisa? Sua relação com Ele. Porque ela deixa de ser, sabe, só petição, agradecimento e muitas vezes palavras vazias. O ponto 2, venha o teu reino. Pedir o governo pela palavra, pelo Espírito, para que nós submetemos ainda mais a submissão e a vontade de Deus. Sabe, venha o teu reino. O que é reino? Reino é governo. Que o teu reino seja sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus possa ser o Senhor e governador de nós. Pai, pessoa Pai, que o Senhor possa ser o nosso governador, que o Senhor possa ser o nosso direcionador. Tópico número 3, irmãos, eu acho que eu anotei antes aqui, sobre a vontade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é difícil. Como esse é difícil. Como nós lutamos contra a vontade de Deus. Você já parou para pensar?
Na semana passada a gente falou sobre pedir, e aí até o Vitor comentou comigo, um pastor lá do nome diferente lá, né? Ele falou assim, ó, quando você for orar, pega um papel, anote o que você quer. Pai, eu quero isso, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero uma casa, eu quero concluir a faculdade. Anota tudo, tudo. Não importa se vai dar 3 itens ou 20. Anota. Coloca tudo o que você quer no papel. E aí você pega esse papel e aí você vai para o seu momento de intimidade, privacidade. Na hora que você começar, fala assim, Pai, faça-se a tua vontade. E rasgue esse papel. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de você abdicar o seu desejo pelo desejo de Deus, pelo que Ele quer para a nossa vida? Parece, sabe, irmãos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Daí a gente já passa, mas faça-se a tua vontade. Sabe, às vezes, sabe, criança, bebê, tudo tem que ser feito na vontade dela. Por quê? Porque ela se suja de forma involuntária. Então a gente tem que limpar. Ela, sabe, ela faz as necessidades, ela sente fome a hora que ela sente fome. Todo mundo fala que recém-nascido acorda de 2 em 2 horas à noite, é ou não é? Então, assim, a vontade da criança, nesse momento, tem que ser prevalecida. Você vai deixar a criança com fome, chorando à noite? É doido? E aí? Será que muitas vezes nós, no nosso relacionamento com Deus, não é dessa forma? Será que a gente quer, sabe, aquela oração do Kiko, diz que sim, diz que sim, diz que sim, até Deus fala, tá bom, pega. Num PG a gente tinha comentado, sabe a forma mais curiosa, digamos assim, que Deus pode nos castigar? Sabe, ó, o Rafa precisa aprender uma lição. Sabe como que Deus pode me ensinar? Fazendo a minha vontade, e não a vontade dele. Por quê? Porque se ele não fez, tem um motivo. Posso saber qual é, posso não saber. Isso não importa. O que importa é que, ainda que a figueira não floresça, e que a vide não dê o seu fruto, eu não lembro o restante, mas ainda assim o louvarei. Sabe, se a gente, não sei se faz acho que uns 4 ou 5 domingos, o pastor pregando aqui, no meio da pregação ele falou, quem tem coragem de dar um testemunho? Algumas pessoas levantou, fui curado do Covid, meu filho foi curado do câncer, não sei o que tem. Glória a Deus, irmãos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar um sábado para todo mundo dar um testemunho de pedido não atendido. E aí? Como é difícil, né? Eu tenho uns par na lista. Mas será que eu posso falar que realmente eu aprendi com ele, ou eu fiquei emburrado com Deus e esqueci isso e não tentei entender o que Deus quer para mim? Se a gente fizer um card bem bonito, vai ser um culto de testemunho, somente testemunho, onde todo mundo vai falar o que não recebeu de Deus. Parece tema de stand-up, alguma coisa assim, né? Mas você já parou para pensar que pedido não atendido é a vontade de Deus? Você crê que se Deus não te deu, Ele está pensando em você? Ele está pensando que, ele precisa aprender um pouco mais. Ele precisa entender um pouco mais. Ele precisa saber que nem só de pão o homem viverá. Ele precisa saber que as minhas misericórdias se renovam todas as manhãs. Ele precisa entender que eu sou pai, e pai não é só o que dá presente, é o que corrige, mas acima de tudo, é o que anda junto. Ele anda junto, mesmo a gente não enxergando. E a gente, irmãos, precisa entender que se Deus não atendeu um pedido nosso,
não é porque a gente pediu errado. Porque eu esqueci de pedir sabedoria antes. Lembra, né, de quarta-feira passada? Como eu não pedi sabedoria, Deus não atendeu o meu pedido. Então, já sei, vou pedir sabedoria antes, daí Deus vai atender. Não. Deus não vai fazer nada que seja contrário à vontade dEle. Então, um pedido não atendido, esquece. Deus não quer. Ponto. O que mais você precisa? Hoje, para uma criança, quando ela insiste que quer um doce, alguma coisa, você fala, não, porque você vai almoçar, você vai fazer isso, tal, tal. Deus tem que dar explicação para nós? Em Efésios 5,17, ele diz assim, procure compreender qual é a vontade de Deus. É Paulo falando para os irmãos em Éfesos. Procurem entender qual é a vontade de Deus. Se vocês acham que eu estou falando isso porque eu acho isso, não. Está na palavra de Deus. Pode confrontar. Se eu falar alguma coisa errada aqui, irmãos, com amor, vocês me corrijam, tá? Não chega a meter na bota, não. Nós estamos aqui estudando. Mas nós precisamos entender que nós temos que conhecer a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você só fale essa frase, irmão, se você tiver essa convicção. Você só, fale isso se você de fato entender que Deus é nosso Pai e tudo o que Ele faz é para o nosso bem. E que se nós não recebemos um pedido, é difícil. É difícil. Eu já tive um pedido não atendido que doeu, irmãos, e ainda dói. E eu acho que cada um deve ter uma experiência dessa. E cada um talvez não entenda até hoje o porquê disso. Mas prossiga. Jesus nos ensinou que mesmo traído, você não pode se desviar do seu foco. Mesmo que um amigo te entregue, te denuncie, te deixe para trás, prossiga. Prossiga, porque o Pai está conosco. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceira vez que estou lendo. Justamente para isso entrar na nossa mente, isso enraizar no nosso coração. Eu anotei um exemplo aqui, e eu esqueci. Quando eu falei de descartar a validade da oração, isso seria loucura. Daí eu coloquei um exemplo aqui, né? O Matias, hoje ele não está aqui, ele está no Planalto, mas ele ia dar risada. Sabe, se uma televisão não funcionando, seria loucura nossa dizer que não existe ondas magnéticas. Assim é a oração. Uma oração não respondida é loucura falar que Deus não quer nos agradar. Tá? Então, vamos, de fato, irmãos, enraizar isso. Santificado seja o teu nome, ok, entendi, que eu preciso me comportar, que eu preciso viver Cristo, que Cristo precisa brilhar através de mim. Venha o teu reino, que eu possa me entregar ao governo, ao senhorio do nosso Deus, e faça-se a tua vontade. Renuncio a minha vontade, para que a sua vontade seja na minha vida. Amém? Slide 5. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, quando a gente vai montar esses slides, é curioso, sabe? A gente preenche, eu faço em branco, daí depois eu saio na internet caçando imagem. E quando eu li necessidades humanas, quem fez faculdade de administração, alguma coisa voltada a isso, aprendeu sobre a pirâmide de Maslow. Não sei se vocês lembram que é uma pirâmide sobre as necessidades. Autorrealização, estima, não sei o quê, não sei, sabe? Então, necessidades humanas. Eu coloquei uma pirâmide ali no fundo, tentando fazer uma alegoria a isso.
porque a nossa necessidade é o que está na palavra, tá? Mas eu achei curioso na hora que despertou isso, não é o que a gente aprende lá na faculdade de administração, curso técnico. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Essa frase é atual? Diante de uma pandemia que afetou os nossos bolsos, que afetou os nossos empregos, que afetou os nossos planos, dá-nos hoje o pão de cada dia. Uma vez eu falei aqui e eu retorno a falar. Jesus fala que devemos ser como crianças. Imagina uma criança de 2, 3 anos. Ela estoca um pacote de arroz no quarto dela. Ela estoca um pacote de feijão. Ela tem um frigobar lá que ela guarda carne. Por que que uma criança não faz isso? Porque ela confia no Pai. Ela está preocupada com o preço da gasolina, que está caro? Ela está preocupada com o IPVA do ano que vem, que vai vir rasgando? Ela está preocupada? Não está, irmãos. Por quê? Porque uma criança confia no Pai. Quão dolorido seria para você que é pai, ver o seu filho pegando um pacote de arroz e levando para o quarto e colocando no guarda-roupa? Imagina, irmãos, isso. Imagina uma criança. Se você não é pai, os jovens, imagina um sobrinho fazendo isso, pegando um pacote de bolacha. Pacote de bolacha pode levar para não dividir com os irmãos, né? Mas imagina ele levando um pé de alface, 1 quilo de carne moída, qualquer coisa. E por que você está levando isso? Não, para guardar, porque não sei se amanhã vai ter. Tem lógica isso? Não tem, irmãos. Se tiver lógica, eu estou ficando maluco. Sabe? Independente da situação que é na sua casa, às vezes você tem fartura, isso vai ser menos comum, mas se às vezes você vive no aperto, mesmo assim, entender isso seria loucura ou não? Eu já vi testemunhos de crianças falando assim, ó, eu vou guardar dinheiro para ajudar meu pai a trocar de carro, olha que lindo isso. Só que nós não temos que ajudar o nosso Pai Celestial, porque Ele é dono de tudo. Se eu creio que a vontade dEle deve ser feita, e que Ele não há maldade, não há sombra de variação, e Ele pensa no nosso melhor, dá-nos o pão de cada dia. Em outras versões, dá-nos o pão hoje. E amanhã? Amanhã Ele vai dar. E depois de amanhã, Ele vai dar, e assim por diante. É ou não é uma oração de renúncia? É ou não é uma oração de falando, Pai, eu dependo de você? Quem que ensinou a fazer essa oração? De novo, Jesus. Se Jesus falou, é importante. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Cuide, Senhor, de tudo que é necessário para a minha subsistência, para que eu saiba que só Tu é o Senhor que eu posso confiar, que eu não preciso confiar em mais nada, que eu não precise confiar em cotação de dólar, se é quem está na presidência, na prefeitura, na água que está faltando na nossa cidade, olha só. Já aconteceu, já de faltar em casa, zerou tudo. É festa, bora para a casa do pai, bora para a casa do cunhado e vamos tomar banho lá, irmão. É por causa de uma falta de água que nós vamos esmorecer? É por causa de, sabe, algo assim que nós vamos falar, nossa, como Deus deixa chegar nessa situação? Ei! Ele é nosso Pai. Desculpe insistir, mas Ele é nosso Pai. Confiamos, irmão, confiamos, aprendemos a depositar essa confiança,
sabe, essa dependência. Dependência, né? Isso aqui não está anotado, eu pensei agora aqui, ó. Alguém já ficou doente? É tão ruim ficar dependente, né? Quando às vezes você tem uma dor que você não consegue levantar, pedra no rim, meu Deus do céu. Conversando com um colega, de um cliente que eu estava hoje, ele teve, e eu lembrei quando eu tive. Acho que alguns irmãos aí já teve essa infelicidade, esse desprazer de ficar com uma pedra no rim. Não tem posição que passe, não tem posição que alivie, e você se vê inseguro, dependendo das pessoas. Só que essa dependência que Deus oferece não é pensando em nós doentes, é pensando em nós do jeito que estivermos. É são, é doente, não importa, Deus é nosso Pai. Perdoa as nossas dívidas, lindo, perdoa, Senhor, não cobre de mim, pecador, as minhas transgressões, lindo. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ai! Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem já foi magoado? Quem teve uma pessoa que fez uma coisa que você falava, cara, eu esperava isso de qualquer um outro, mas dele eu não esperava, e machuca. Eu aprendi, irmãos, uma forma de trabalhar o nosso coração, para que eu possa sentir o desejo, que eu possa, sabe, Deus possa mover o meu coração em prol da pessoa, e que eu possa liberar o perdão. Sabe qual é? Demonstrando amor. Orando. Deus, aquela pessoa fez isso, isso, isso comigo, eu não preciso falar porque o Senhor sabe. Mas Deus, eu quero orar do fundo do meu coração, para que essa pessoa prospere, para que essa pessoa seja feliz, para que as necessidades dela sejam atendidas. A primeira oração vai ser difícil. Você vai falar assim, nossa, eu estou me sentindo um hipócrita, um falso. Ora no segundo dia, ora no terceiro dia. Deus vai transformar os nossos corações, irmão. Lembre que a oração não é para a gente atingir o coração de Deus, é para que Deus atinja o nosso coração. Para que o nosso coração seja movido e alinhado com a vontade dEle. Porque é isso que Jesus está falando. Pai, perdoa as nossas dívidas. Perdoa, foi sem querer que eu fiz aquilo, é fácil falar essa parte. E a outra parte? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe? Ora, irmãos, se você tem uma mágoa, se você tem um ressentimento com alguém, ore por ela. Insista, persevere, que eu tenho certeza que Deus irá curar essa ferida, a ponto de você amá-la, a ponto de você querer ficar com ela. Não é, como diz o pastor Cláudio Duarte, não é amnésia. Você vai lembrar, talvez você vai ficar até com cautela, mas você vai desejar o bem para ela. E às vezes isso é difícil quando estamos magoados. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em pecado? Não. Tentação. Antes de pecar, antes de cometer qualquer pecado, se eu for tentado, Senhor, não deixe eu ser tentado. Porque, Senhor, eu sou fraco, porque eu sou miserável, porque pelas minhas próprias forças eu não vou conseguir.
A Bíblia diz que Deus não dará prova maior que nós podemos suportar. E aqui está falando, Deus, não deixe eu cair em tentação. Não é Deus, não deixe eu pecar, não deixe cair em tentação. É um passo antes de cometer, de efetuar. Já conversei com pessoas que num negócio teve problema e o cara ficou maluco. E ele falou, se eu ver o meu sócio, eu mato, Rafa, eu mato. Sabe? Não nos deixe cair em tentação. Deus, se eu tiver vontade de matar o meu sócio, tire isso do meu coração. Se eu tiver vontade de cometer qualquer coisa, tira isso do meu coração. Que isso não venha alimentar o meu coração. Percebe o quão profundo é e o quanto isso nos leva a deixar mais parecido com Jesus? A tal da santidade, a primeira petição. Percebe que essa última petição é: me ajude, Deus, que a tentação não venha sair vitoriosa sobre a minha vida, mas que pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito, eu seja vitorioso, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. A gente sabe quando a gente vai pecar, muitas vezes a gente sabe. Existe o pecado involuntário. Foi falado isso aqui, acho que domingo, não lembro. A gente sabe. Tem pecados que quando a gente vê, pum, caiu. Mas tem pecado que a gente até planeja. Deus, não nos deixe cair em tentação. Qualquer sombra de maldade, qualquer variação que vá desapontá-lo, desagradá-lo, arranque isso de mim. E livra-me, e nos livras do mal. Que esse possa ser o nosso esforço, de não ser simplesmente perdoados pelo pecado, mas que nós possamos ser transformados antes de pecar. Essa oração, ela termina falando sobre o pois teu é o reino, e ele fala sobre o amém. E quando a gente, sabe, a gente vai aprofundar num tema que não está aprofundando tanto assim, é mais um estudo e uma reflexão, mas a gente começa a pesquisar. E aí tem uma história que muitas pessoas atribuem a Charles Spurgeon, mas na verdade a gente não sabe se é dele. Diz que o pregador foi na casa de uma senhora, já de idade, doente, quase nas últimas, sabe? Aquela casa bem simples, aquela casa bem tranquila, mas não é esse o problema. E era uma mulher piedosa, era uma mulher temente. Não sei se vocês conhecem essa história. O pregador estava lá, a mulher deitada, e tinha um quadro em cima da cama dela. E eles conversando sobre a vida, conversando sobre as coisas, o pregador, sabe, ali conversando, tendo aquele momento, mas algo estava incomodando ele. Algo estava incomodando ele. E aí, no meio da conversa, ele não aguenta, ele fala, viu, o que é esse quadro aí em cima? Daí ela começa a contar, olha, quando eu era mais jovem, eu trabalhei de cuidadora para uma senhora. Essa senhora, ela já faleceu já. Mas antes de ela falecer, ela me deu esse papel e eu achei bonito. E aí eu coloquei num quadro, para que quando eu olhar para esse quadro, eu lembrar dela. Daí o pregador falou, você sabe o que tem nesse quadro? Ela falou, não, porque ela não sabia ler. Era um papel, um documento. Sabe o que tinha nesse quadro? Era um testamento. Era um testamento que a mulher tinha deixado tudo para a mulher usufruir. E ela não usufruiu nada. Ela continuou na simplicidade, viveu, e ela já estava ali, no final. E tudo que ela precisava era entender o que estava num quadro.
Eu falo muito sobre dependência, de fazer a vontade de Deus. Ok. Nosso coração, ele tem desejo. Nós queremos as coisas, natural. Mas, além de eu pedir o que eu quero, sabe, eu preciso me atentar às coisas. Imagine que você está num restaurante, sabe? Imagine, você está comendo um belo prato de comida, um belo prato de feijoada, hoje é quarta-feira, sentado, e aí Deus está do seu lado, vocês estão comendo e conversando, daí você fala, nossa, essa comida está meio ruim, está meio sem sal. O sal está do lado de Jesus, e Ele também está comendo essa comida, Ele sabe que essa comida está sem sal. Deus, passa o sal, por favor. Sabe, irmãos, quando eu penso em Deus, quando eu penso num Pai, e quando eu penso na vontade dEle acima da minha, eu penso que Ele quer o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lindo, nós gostamos, falamos de cor esse versículo. Mas, se você realmente crê nisso, se você acredita que Deus, Ele tem essa intenção de, sabe, nos fazer bem, nos fazer feliz, que Ele não tem maldade nenhuma sobre nós, pode pedir. Eu não estou falando para a gente renunciar a tudo. Então, Rafa, eu vou ser um monge a partir de agora, todos os desejos do meu coração. Não. Você pode pedir, sabe? Mas que você e eu, que nós tenhamos a maturidade de entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A oração é isso, irmãos. A oração do Pai Nosso é isso. Deus tem tudo, Ele é o dono de tudo, mas acima de tudo, Ele quer que nós permanecemos confiando. Então, se alguma coisa nos fará sair do caminho, não. A não ser que numa hipótese aí, né, de uma alegoria que eu fiz, Ele queira, entre aspas, nos castigar. Permaneça, ore, continue, tenha essa consciência que a oração do Pai Nosso é uma renúncia. E quando você for orar, fala assim, puxa vida, será que eu estou pronto para fazer a oração do Pai Nosso? Será que eu estou pronto para pedir que a vontade dEle seja superior à minha? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronto para perdoar o meu irmão? Será que eu estou pronto para Deus tratar eu como eu trato o meu irmão? Não perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores? Que não possa ser palavras, meras repetições, mas que isso possa vir do nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se revelou a nós como um Pai. Que tudo que nós precisamos aprender e entender de Ti, está na Tua palavra. Ó Jesus, que nós possamos, ó Deus, nos esforçar para que a Tua santidade, ó Deus, seja, Deus, uma característica nossa, para que as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, seja no trabalho, seja na família, possam ver Jesus através de nós. Que nós possamos, ó Deus, entender que nós somos servos de Ti, nós somos filhos, que nós temos um relacionamento com o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, entender que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, e que o Senhor não vai fazer nada, ó Deus, que contraria a Tua vontade. Nós aprendemos através da Tua palavra, Deus, que o Senhor permite sim passarmos dificuldades. Haja visto a história de Jó.
mas que nós possamos perceber, ó Deus, que o Senhor está conosco, mesmo quando bater o desespero, mesmo quando bater o desânimo, como foram as palavras de Jó no começo do livro, que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas, ó Deus, que no final do processo, nós possamos dizer que antes eu te conhecia de ouvir te falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Que nós possamos entender que o Senhor tem tudo para nós, tudo para nós, e que nós possamos, ó Deus, saber que, sendo atendido ou não, o Senhor continua lá, mesmo tristes, mesmo sem entender. Não nos deixe, ó Deus, desanimar, que nós possamos entregar as nossas vidas a Ti. Sim, ó Deus, que nós possamos perdoar os nossos irmãos. Como é difícil, como uma mágoa faz o nosso coração sangrar, nos entristecem. Ó Jesus, nos ensina a perdoar, nos ajude, e acima de tudo, ó Pai, que o Senhor nos livre das tentações, que antes de pecar nós possamos identificar esses gatilhos que nos levam a cometer tal delito, a cometer tal transgressão, e que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, mostrar para nós que estamos prestes a cair, que estamos prestes, ó Deus, a entristecer, que nós estamos prestes, ó Deus, a envergonhar o Seu nome. Nos ajude, Senhor, que se não for pela Tua palavra, se não for pelo Teu poder, nós não vamos conseguir. Que nós somos, ó Deus, totalmente dependentes de Ti. Que eu, ó Deus, e os meus irmãos possam entender, ó Deus, que tudo que o Senhor tem para nós é bom. E que nós possamos, ao lembrar do Seu nome, lembrar que o Senhor é nosso Pai. Que nós possamos enxergá-lo dessa forma. E que nós venhamos entender que tanto uma oração atendida quanto uma repreensão é de um Pai amoroso. Que nós venhamos, ó Deus, a de fato entregar totalmente a nossa vida a Ti. Nós insistimos em segurar, nós insistimos, ó Deus, em ficar com alguma coisa, mas nós queremos, ó Deus, entregar 100% da nossa vida a Ti. Obrigado pela Tua palavra que foi lida e foi exposta. Obrigado porque o Senhor falou comigo, e eu espero que os meus irmãos tenham escutado a Sua voz, e que ela possa penetrar os nossos corações, e que nós possamos colocar em prática, e que nós não venhamos nos amedrontar, ó Pai, e de não fazer essa oração. Pelo contrário, que nós possamos ter ousadia, coragem, para fazer essa oração com convicção, que cada palavra que sair da nossa boca, Deus, primeiro tenha saído do nosso coração. Nos ajude, ó Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes. Nós Te amamos e nós Te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor é. No nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos.